é hora de falarmos um pouquinho mais sobre as plantas. Para começar, vamos fazer umas perguntas. Será que as plantas, elas são seres vivos? E se elas forem seres vivos, será que essas plantas, elas se movem? Então, para começar a responder essa pergunta, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios das plantas. Sim, elas têm hormônios assim como a gente. Nesse vídeo, nós vamos falar apenas sobre um grupo de hormônios vegetais chamados auxinas. As auxinas, elas têm função de alongamento da célula, ou seja, elas ajudam a planta a crescer. Diferentes concentrações de auxina têm efeitos diferentes em diversas partes da planta. Então, por exemplo, no caule, uma maior concentração de auxina induz o alongamento, enquanto na raiz, essa maior concentração inibe o alongamento. Aqui vai um exemplo da ação das auxinas. As auxinas, elas são fotofóbicas, então se a luz vier de apenas uma direção, a concentração de auxina tende a ser contrária à luz, gerando crescimento apenas naquela parte. Essa ação de alongamento das células, feitos pelas auxinas, tem a ver com alguns tipos de movimentos vegetais. Os movimentos vegetais podem ser positivos ou negativos. Positivos são aqueles que são a favor do sentido do estímulo que foi colocado sobre a planta, e os negativos são aqueles que têm sentido contrário ao estímulo colocado sobre a planta. O primeiro tipo de movimento do qual a gente vai falar são os tropismos. Os tropismos, eles são movimentos direcionais e relacionados ao crescimento das plantas. O fototropismo, foto de luz e tropismo de movimento, é um movimento da planta de crescimento em direção à luz. Imagina que a gente coloca uma plântula com a luz em apenas uma direção. Com o tempo, a gente vai ver que essa plântula vai começar a crescer em direção à luz. Se a gente tentar explicar isso em relação à concentração de auxina, o que acontece? A auxina vai se concentrar na região contrária à luz, gerando o alongamento das células dessa região. O segundo tipo de tropismo, do qual nós vamos falar, é o gravitropismo. Grave, relacionado à gravidade, e tropismo, movimento, ou também geotropismo. Geo, relacionado à terra, tropismo, movimento. São dois nomes diferentes para o mesmo tipo de movimento. Imagina que a gente pega a mesma plantinha, só que agora a gente tomba o vaso dela. Com o tempo, a gente percebe que o crescimento dela vai ser diferenciado, tanto no caule quanto na raiz. A gente pode ter a hipótese de que isso se dá devido à gravidade, mas vamos explicar isso melhor com a concentração de auxina. Então, aquela plantinha que teve o crescimento diferenciado tem a gravidade puxando a auxina para baixo. Assim, a concentração de auxina será muito maior embaixo, gerando alongamento dessas células e fazendo a planta crescer para cima. E por último, o tigmotropismo, tigmo de toque. O tigmotropismo é muito comum em plantas trepadeiras. Então imagina uma plantinha de trepadeira que cresce com uma estaca do lado. Com o tempo, quando ela crescer, ela vai emitir, por exemplo, gavinhas, que são estruturas que servem para prender essas plantas em apoios, e essas gavinhas elas vão se enrolar no apoio, permitindo que essa planta consiga se prender em alguma coisa para crescer. Então, quando essa gavinha tocar o ponto de apoio, a região externa dela vai ter uma maior concentração de auxina, gerando um alongamento das células externas, enquanto a região interna vai ter uma menor concentração de auxinas, permitindo que ela se enrole no apoio e consiga crescer escorada em alguma coisa. Um outro tipo de movimento são os nastismos. Os nastismos, eles não são direcionais e eles são geralmente reversíveis. Então, temos o tigmonastismo, tigmo de toque, ou ele pode ser chamado também de seismonastismo. Sabe a planta dormideira que quando a gente toca, com o tempo ela se fecha? Esse tipo de movimento é um nastismo e ele é reversível e nesse caso bastante rápido. Existe também o nictinastismo, que ele está relacionado com o ciclo circadiano. Então algumas plantas de dia elas têm as suas folhas voltadas para cima e à noite
a gente pode observar que suas folhas ficam voltadas para baixo. Isso não tem a ver com luminosidade, e sim com o seu ciclo hormonal. Outro tipo de nastismo é o fotonastismo. Foto relacionado à luz. Então, em algumas plantas com menos luz, as suas flores ficam fechadas, e com uma maior luminosidade, suas flores se abrem. Então é isso, pessoal. Acho que agora vocês conseguem perceber que as plantas estão vivas, e estão vivas assim como a gente, e que elas se movem, elas respondem ao ambiente, e esses movimentos eles podem ser rápidos, que a gente percebe, ou bem lentos e a gente não consegue perceber tão bem. Mas elas estão aí e vivendo assim como a gente. Então é isso, galera. Muito obrigada!